Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje nós vamos conhecer a história de um outro santo, de um santo papa. Hoje, dia 12 de março, é dia de Santo Inocêncio. Santo Inocêncio foi papa do ano 401 até o ano 417. Se a gente fosse olhar pelos anos diretamente, daria 16 anos, mas não chegou a completar isso. Então ele foi papa por 15 anos. Um papado relativamente grande, principalmente para aquela época do começo do nosso cristianismo. Ele é considerado como um dos maiores entre os santos padres da igreja, pela convicção que ele defendeu a fé e principalmente a centralidade da sé apostólica, ou seja, do primado do Papa, de todo o conhecimento e a doutrina católica ser centralizada em Roma, na pessoa do Papa. Durante o seu pontificado, muitas coisas aconteceram. E vale aqui ressaltar duas curiosidades. A primeira era de um grande amigo que ele tinha, um rapaz que era até um pouquinho inteligente, um tal de Santo Agostinho, já ouviram falar? Um dos maiores santos da nossa igreja, um dos maiores pensadores da igreja católica, realmente um homem grande, mas grande mesmo na sua fé, na sua sabedoria, na sua inteligência. Era amigo de Santo Inocêncio. Outra coisa interessante de nós relatarmos é que Papa Inocêncio, ele foi papa e recebeu o seu pontificado, foi eleito depois do papado do seu pai, Anastácio I. Foi a primeira vez dentro da igreja católica que aconteceu isso. Um papa transmitiu o seu pontificado para o seu filho, que também foi papa. Vocês se lembram que no começo da nossa igreja, os padres, bispos e até os papas eram casados. E isso daí veio a ser modificado ao longo da nossa história, depois de passado um bom tempo. Bem, Inocêncio acabou passando por um período de bastante brigas, principalmente em relação ao Império Romano, que nessa época havia caído, e muitos bárbaros invadiam e saqueavam as cidades do Império. E durante o papado dele, a cidade de Roma foi saqueada durante 3 dias pelos visigodos, liderados por Alarico I. E eles eram bárbaros, e pelo próprio nome a gente já pode imaginar o que foi a confusão na cidade de Roma. Mas o Papa conseguiu que, por sua autoridade e também a forma como ele se relacionava com as pessoas, ele conseguiu preservar os prédios da igreja e também defender muitos cidadãos nesses dias tão terríveis. Uma outra coisa que esse grande Papa, esse grande santo da igreja conseguiu durante o seu papado foi que, junto ao imperador Honório, ele conseguiu que se extinguisse as lutas de gladiadores nas arenas. Isso ficou proibido a partir do seu papado. Algo tão cruel, na verdade. Outra coisa que esse grande Papa fez foi combater de uma forma muito enérgica e também de uma forma bastante bem sucedida a heresia do pelagianismo. A heresia do pelagianismo dizia que cada pessoa era responsável pela sua salvação e que a graça de Deus não tinha influência nenhuma. Cada um poderia alcançar a salvação por seus próprios meios. A graça de Deus não tinha nada a ver com isso. Foi firmemente combatido pelo Papa Inocêncio e contou com a ajuda, claro, do nosso querido Santo Agostinho nessa época. Papa Inocêncio I também é conhecido como um Papa que buscou a unificação de toda a Igreja do Ocidente na praxis romana, ou seja, nos ritos, na prática dos ritos que eram feitos em Roma, na cidade de Roma, para que aquilo fosse um padrão, padronizado em todas as igrejas do Ocidente. Ele também conseguiu ter um bom sucesso nesse intento. Também conseguiu com que as datas comemorativas e também os catálogos das orações fossem todos observados de acordo com o que eram observados em Roma. Também foi algo bastante importante no papado de Inocêncio I. Morreu, como nós dissemos no começo, no ano de 417, com apenas 39 anos de idade, relativamente cedo. Olha, foi um papa bem novo, não é verdade? 39 anos, ele teve 15 anos de papado. Que nós sabemos da história antes dele ser papa é que ele nasceu
dentro do clero. Claro, o pai dele era um clérigo desde o seu nascimento, ele viveu a vida toda dentro da igreja. E assim, um homem realmente de Deus, um homem que foi um grande papa, foi um grande santo e fez a diferença na história da nossa igreja, na história do nosso mundo. Que nós também possamos seguir exemplos como esse do Papa Inocêncio I e no nosso pequeno, na nossa miséria, no nosso pequenininho dentro da nossa casa, também colocar em prática o que Deus nos pede, ser santos como Ele nos quer santos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, também compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui no nosso canal no YouTube da Desterro FM, e especialmente pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.